Expert XP do mezanino do stand do Grupo Studio aqui. Nós estamos aqui com os convidados. E a palestra de hoje é sobre Grupo Studio e XP, uma parceria de sucesso. Então, que a gente vai contar um pouco para vocês como é que foi, como é que está sendo, um pouco da nossa visão e da visão de quem está participando. A gente está com 4 convidados especiais. César Miranda, Head de Estratégia da XP Empresas. A gente está com o João Chagas, assessor de investimentos e sócio na Invicta Investimentos. O Iomar Lobo, Head de Empresas da Unimo Investimentos, muito conhecido já da Morning Call. E o Luiz Henrique, é sócio e Head PJ e assessor do Portal de Investimentos. E para completar essa mesa, o Yuri Gabriel, que é, além de sócio, diretor comercial, é conselheiro do Grupo Studio, está à frente desse projeto da parceria aqui. O meu nome é Diego Saliba, sou diretor comercial também do Grupo Studio e estou aqui para mediar. O nosso evento deve acontecer entre 45 minutos e 1 hora, um bate-papo bem descontraído. No final a gente vai abrir para perguntas, então quem quiser fazer alguma pergunta, no final a gente vai passar a palavra para vocês aí. E eu passo a palavra agora para o Yuri, tudo contigo. Obrigado, Diego, pela belíssima introdução. Uma das coisas que eu sempre falo, né? O Grupo Studio ele é reconhecido no mercado não só pelos trabalhos bem executados que a gente faz, mas também pela quantidade de comerciais que a gente tem. A quantidade de gente envolvida no comercial é enorme. O Diego, eu e tantos outros diretores do grupo, a gente atua no comercial todo dia. E isso faz a gente ter história para contar, porque vendas é contar história, né? Então a gente está aqui para contar uma historinha para vocês. Espero que seja bacana para quem está nos assistindo de casa, através do YouTube, do Instagram, ou para quem foi convidado a estar aqui conosco. Mas a ideia é passar um pouquinho de como que foi construída a história desse 1 ano de parceria que a gente está fechando agora no mês de agosto com a XP. Antes disso, queria dizer que a gente está na nossa segunda participação da XP Empresas. A gente participou a primeira vez em 2019, né, com um standzinho bem pequeno. E lá a gente pôde ver o tamanho que era a estrutura da XP e a quantidade de oportunidade que nós tínhamos. E dali, então, a gente surfou um caminho para tentar buscar uma parceria com a XP para poder penetrar os nossos produtos, os nossos serviços na rede, tanto do B2B quanto do B2C, né? Lembrando aqui que B2B e B2C são os 2 canais que a XP hoje usa para distribuir os produtos. B2B, rede de escritórios parceiros, B2C, os assessores autônomos de investimento direto da XP. E hoje a gente está concretizando aí mais 150 escritórios conectados conosco. Batemos esse mês também 150 clientes PJ atendidos na parceria e chegando aí próximos já de mais de 40 milhões de créditos recuperados para essas empresas, ou estimativa de crédito recuperado. E a ideia do nosso bate-papo aqui é a gente, de forma muito tranquila, entender como que na visão de vocês, né, tanto do João, do Iomar, do César, falando em nome das XP Empresas, né, mas também do Luiz, como que foi para vocês o início dessa parceria? Melhor dizendo, qual foi o motivo de vocês iniciarem na parceria conosco? Porque a gente bem sabe que alguns escritórios não têm ainda, não criaram interesse na parceria e está tudo bem. É um papel que a gente tem que fazer de conquistar eles. A mesma coisa do B2C. Então, não é obrigatório, né, essa parceria. Mas o que chamou a atenção, o que fez vocês, Iomar, Luiz e João, a vocês entrarem na parceria? Queria escutar vocês. Então, cada um pode dar seu depoimento. Para variar, o Iomar vai começar, né? Ótimo. Ok, estão vendo? Eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia, o primeiro Morning Call que foi divulgado para a rede, a Instituto Fiscal. Foi dia 9 de agosto, até eu mandei uma fotinha para o Yuri aqui do dia, né? Então, assim, quando eu vi aquele produto lançado para nós, eu já chamei a Gabriela, que é uma das sócias, falei, Gabi, aqui é uma grande chance de nós entrarmos num negócio bacana. Porque quando a gente fala hoje em XP, você vai visitar uma empresa, o que ele pensa? Investimento. Eles querem meu dinheiro.
A gente quer o dinheiro dele, com certeza, né? Vai ter. Mas a gente pode oferecer alguma coisa a mais e fazer esse caminho ser um pouco mais interessante para ele. Então, quando eu vi o produto, eu falei, poxa, Gabi, é um negócio legal. Ela já marcou uma reunião no dia seguinte com o Yuri e já, acho que fechamos uma parceria em um dia. Já assinamos o contrato. Então, é uma porta de entrada, é um produto novo. E quando você vai visitar uma empresa, você oferece alguma coisa a mais para ele diferente. Não é só investimento, não é só cheque especial, é uma solução bacana. Você traz dinheiro para o caixa dele. E uma maneira bacana de trazer sem nenhum tipo de risco. É uma operação totalmente... é tudo na esfera administrativa, não envolve advogado, que é um temor das empresas. Quando você vai visitar uma empresa e oferecer o produto, bate muito na tecla. Poxa, qual é o meu risco lá na frente de eu ser multado, ou ser perseguido, ou levar um X nas costas? Tem isso muito. Daí a gente fala, não, isso aqui é uma coisa que você pagou errado, pagou a mais, por algum motivo, por algum erro, e está aqui o dinheiro de volta. Quem vai procurar para você vai ser quem? A Estúdio Fiscal. Sem nenhum custo. Se a gente não achar nada, nada vai ser pago. Então, isso aí você tem que transmitir confiança. Então, a gente despertou em nós, na época, esse interesse de oferecer o quê? Alguma coisa a mais para o nosso cliente. E foi esse produto. Acho que é mais ou menos por aí. Legal, bacana. Obrigado, Iomar. João ou Luiz, quem vai primeiro? Boa tarde a todos. Eu, diferente do Iomar, eu não participei desse Morning Call. Na época, eu não trabalhava muito PJ na minha carteira, mas um assessor do nosso escritório levou até a gente essa solução que a Estúdio poderia estar agregando no nosso trabalho. E eu lembro que, cara, quando eu ouvi falar disso, eu pensei, isso dá pra gente até trazer clientes que hoje a gente não tem na nossa carteira, como o Iomar falou, uma porta de entrada. Então a gente utilizou e utiliza ainda, seja com clientes que temos em carteira hoje, ou com clientes que a gente está prospectando, justamente uma forma de abrir portas, de trazer um recurso, um fôlego para o caixa, para o giro daquele cliente, daquela empresa, que tem feito bastante sentido. E uma parte bem positiva também, falando da Estúdio, foi que quando a gente precisou participar, por exemplo, de um treinamento, como eu não participei da Morning Call, a Estúdio foi sempre solícita ali a fazer como se fosse uma reunião com o cliente, para a gente entender do produto. Porque se a gente entende do produto, a gente consegue contornar algumas objeções que a empresa vai trazer, que o empresário vai trazer, e a gente consegue levar até a reunião. Eu até brinco com alguns leads que eu converso, ou com alguns clientes que eu dou um spoiler da reunião, porque eles perguntam sobre risco, eles perguntam sobre a receita não vai vir atrás da gente depois. Eu dou alguns spoilers, mas tento não falar tudo para depois o Bruno dar o show dele lá na reunião. Show de bola. Obrigado, João. E Luiz, para vocês. Bom, no nosso caso, eu participei do Morning Call, acabei conhecendo o Thiago e nós fizemos uma primeira reunião. E o nosso escritório, nós começamos a focar bastante em PJ, em prospecção PJ, e eu vi na Estúdio Fiscal uma oportunidade de entrada nas empresas, assim como o Iomar falou, nós não queremos apenas o dinheiro da empresa investido conosco. Eu acho que nós devemos fazer um serviço realmente completo para os nossos clientes e prospects, empresas. E não à toa está aqui na bancada aqui o Márcio Abrão. Ele acabou fazendo um trabalho de prospecção PJ, falou com mais de 2.000 empresas e abriu aí, em período de 6 meses, pelo menos aí umas 14, 15 contas PJ. Algumas já fizeram reunião com a Estúdio Fiscal e estão em processos de assinatura de contrato. E nós já tivemos contratos fechados também, não só na parte de estruturação de revisão tributária, mas também com criação de holding para a família dos nossos clientes. Então, eu acho que é um serviço que agrega bastante e traz muito valor para o serviço que nós prestamos para os nossos clientes e prospects. E, por conta disso, quando nós fizemos a primeira reunião com o Thiago, nós, na sequência, já fizemos treinamento, inclusive já fizemos, acho que 2 ou 3 treinamentos com todos os nossos assessores, e todos estão bem afiados e indicando clientes, indicando prospects, para a gente conseguir fechar o máximo possível de contas aí e
é uma abertura para a gente formalizar novos negócios. Legal, obrigado. Quer falar, César, da opinião e da visão que vocês têm enquanto XP Empresas, da parceria e desse relacionamento que a gente está trazendo com os escritórios? Claro, primeiro, boa tarde aí a todos. Queria, antes de falar um pouquinho aqui sobre a parceria, eu queria dar um pouco da palhinha do que é o XP Empresas hoje, né? Estou aqui na XP há 4 anos, a gente começou a área do Empresas, a gente tinha 4 pessoas na área, então assim, não é um exagero quando a gente começa a falar que, quando o Guilherme fala, né, que a gente está só no começo, né? Então, hoje, no Empresas, a gente tem aí 60 bi de custódia, a gente tem 100 mil contas, 100 mil clientes ativos, e o que eu vejo como principal diferencial aqui na parceria com a Estúdio Fiscal, né? O nosso cliente ele é muito bem assediado no mercado. Nosso cliente é um aplicador líquido, é um cliente que tem caixa para investir. Então, o nosso negócio aqui não é de produto, né? O nosso negócio é de relacionamento. Então, a importância ali da gente sempre trazer para a prateleira produtos que agregam valor para o cliente. E no final das contas, esse cliente ele vai depositar a confiança deles em vocês e, consequentemente, vai trazer ali o caixa dele, vai trazer o câmbio, vai trazer os outros produtos que vão rentabilizar mais os escritórios, né? Então, acho que, em resumo, eu acho que é isso. Legal. Aproveitando o gancho da pergunta anterior com o complemento que o César fez, o que vocês têm trabalhado mais? A abertura de novos clientes utilizando o serviço da Estúdio Fiscal, do Grupo Estúdio, ou complementando, né, um cliente que já é ativo, que já toma crédito com vocês, ou tem investimento, ou faz câmbio, enfim, já é cliente XP, e vocês estão agregando, complementando esses produtos que ele tem com o serviço do Grupo Estúdio. Que estratégia vocês têm usado, ou como que vocês fizeram até aqui? Então, toda conta nova, empresa, nosso escritório está crescendo muito na área de empresa. Então, assim, toda conta nova, a Estúdio Fiscal te leva aquela apresentação da Estúdio Fiscal, está no nosso dia a dia, porque a gente sabe que é uma porta de entrada fabulosa para trazer o cliente. Então, com toda conta nova, que tem o perfil lucro real, fatura mais que 10 milhões, alguns casos outro tipo tem o lucro real e tem o lucro presumido. O presumido é mais complicado, mas também dá para fazer. Então, o lucro real, fatura mais de 10 milhões, é do segmento certo, a gente já, na entrada já vamos oferecer. Mas a gente não deixa de trabalhar toda a carteira nossa de clientes que também tem esse perfil. Então, a gente pode conquistar um cliente já através do Estúdio Fiscal, mas também complementar aquele que está dentro de casa. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, não podemos deixar nenhum lado fora da operação. Na Invicta, a gente também vem trabalhando muito na questão de usar como porta de entrada. Além de falar do nosso atendimento a empresas, a gente já utiliza como um primeiro ponto a já se destacar, seria uma conversa com a Estúdio. Porque algo que já pode te gerar um fôlego de caixa, reduzir sua tributação, enfim. Nós acreditamos que abre um pouco mais o olho do cliente quando ele vê o nosso trabalho, que a gente se importa não só em ter o dinheiro dele aqui, né? Então, essa é uma estratégia que a gente vem utilizando mais. A gente também, como estou à frente ali da área de PJ, eu falo com os assessores, pessoal, tem PJ na carteira, tem que levar para estúdio. Tem que pedir a conta de energia de todo mundo, porque tem Estúdio Energy, a gente tem que marcar essa reunião. Então, por exemplo, Estúdio Energy também, uma baita porta de entrada quando a gente vai trazer para uma reunião. Então, a gente utiliza mais essa primeira estratégia, mas sem deixar de trabalhar os nossos clientes também. Legal. Luiz. No nosso escritório, nós temos 2 caminhos de estratégia que nós tomamos. Um deles, nas reuniões de prospecção com os nossos assessores que estão trabalhando no PJ, eu participo e a gente, identificando também o perfil do cliente, nós mostramos o benefício que a Estúdio Fiscal pode trazer para a empresa, agregando valor e, por consequência, reduzindo o custo e aumentando o lucro para as empresas. Mas um segundo caminho que nós tomamos, nós temos alguns escritórios, tanto de contabilidade quanto que prestam consultoria para empresas que são nossos parceiros. Então,
Isso agregou valor para eles também, trazendo um serviço a mais para o cliente deles. E eles começaram a indicar os clientes deles para a gente através da Estúdio Fiscal. Então, nós temos inclusive um case que é bem bacana. Inclusive o cliente está aqui hoje presenciando o evento. Foi um cliente que ele é cliente dessa empresa de consultoria, que é nossa parceira. Nós apresentamos a XP através da Estúdio Fiscal. Esse cliente já havia realizado um trabalho de revisão tributária com uma outra casa e eles quiseram fazer um trabalho com a Estúdio Fiscal só para tirar uma prova real. Foi entregue mês passado o resultado. O trabalho que a outra casa havia feito foi um trabalho bem bacana, estava tudo ok, porém, foi encontrado, por mais que estava tudo ok, foi encontrado ainda assim R$200 mil para eles poderem estar recuperando. Então, o cliente ficou satisfeito e a gente conseguiu abrir a conta do cliente na XP e ele já está com o cadastro de câmbio ativo e vai começar a operar com a gente agora. Legal. E esses 200 mil que ele vai recuperar já vai botar na XP, né? Já Com tem certeza. que fazer, né? Já tem que fazer o bate-volta, né? O Luiz está fazendo o cross-sell ao vivo aqui, né? Já. Não, mas é isso, né, turma? Assim, a importância da gente... É difícil prospectar o cliente com conversa ruim, né? Pô, eu quero o seu caixa, cliente que briga por taxa. Outra coisa é a gente prospectar o cliente com conversa boa, né? Então, a Estúdio Fiscal veio aí para isso. Eu acho que é muito mais fácil você começar uma reunião, né, falando, olha só, vamos passar um pente fino no seu passivo tributário, vamos ali, a gente tem uma equipe 100% especializada, que tem toda a capacidade para avaliar todo o trabalho que o seu contador fez ao longo dos 5 anos. Ouvir uma terceira opinião é importante. E eu acho que é assim que a gente vai ganhando a confiança, a gente vai entrando no cliente. E eu acho que um ponto bem bacana aqui da Estúdio, que tem bastante sinergia com a XP, é a área comercial, né? O Yuri, lá atrás, né, uma das minhas preocupações quando a gente colocou a parceria de pé era justamente, será que eles vão ter a capacidade de atender a rede, né? Porque a rede demanda, e demanda bastante, quem está ali no dia a dia sabe. O B2B é uma máquina de fazer negócio, então eles montaram uma estrutura ali que é de tirar o chapéu, assim, fiquei impressionado. E tem muita sinergia com o negócio da XP, né? Então, se a gente fosse olhar hoje a carga de funcionários, né? A gente tem 6 mil funcionários na matriz hoje, tem 14 mil assessores. Desses 14 mil assessores, eu diria ali que 10 mil assessores são assessores comerciais, né? Que estão ali na ponta com o cliente, estão falando, estão prospectando. Quando a gente olha para o B2C, a gente tem em torno de 1.500 assessores comerciais. Então, acho que a força da XP ela veio pautada ali na intensidade comercial e na proximidade com o cliente. Então, é outro ponto aqui que fez a gente, a parceria avançar com tanto sucesso. Por isso que a gente se identifica tanto, porque todo mundo é muito comercial. E aí entra naquilo que eu estava falando no início, né? A gente no Grupo Estúdio é muito comercial. A gente prima por dar um atendimento para o cliente, porque todo mundo tem essa visão de cliente ao centro, o cliente tem que estar satisfeito, tem que ser entregue o trabalho com qualidade, eu tenho que vender o que realmente o cliente precisa e entregar aquilo. Que é assim que a gente conquista mercado, fideliza o cliente, ele nos indica outros e a gente vai crescendo mercado, né? Tu quer falar, Diego? Eu vi já tua mãozinha. Eu queria pegar o gancho do César, que ele falou que a XP ela não vende produtos, ela vende relacionamento. E eu quero dar um depoimento interno do Grupo Estúdio. Logo que a gente fechou a parceria, quando o escritório, o assessor de investimento faz uma reunião, a gente sente no cliente a credibilidade, a confiança e o relacionamento que vocês têm com o cliente, porque a gente sabe o tempo que leva para se fechar um contrato, porque o cliente, quando vem a matéria tributária, ele tem uma série de medos e mitos que se tem no mercado, e muitos de vocês que de repente não conhecem o produto na profundidade devem ter, né? Qual é o conceito que eu tenho antes de conhecer, e o cliente também tem isso, só que quando junta esses 3 elementos, confiança, credibilidade e confiança, o cliente se abre para ouvir o fato, o dado, a informação, e aí ele toma a tomada de decisão dele encurta muito, porque ele se agarra no pilar
do escritório e do assessor e pergunta, é isso mesmo? É assim que acontece? E aí o depoimento do escritório dizendo, não, olha, essa empresa tem 25 anos, tem 20 mil clientes atendidos, eu vi os depoimentos dos clientes, eu já acompanhei os resultados, eu já acompanhei trabalhos sendo realizados, vai em frente que é bom, que tu não vai te arrepender. E aí então encurta muito por causa da força que a XP tem nos escritórios, nos assessores, e essa confiança, credibilidade e o relacionamento encurta muito. Esse é o depoimento nosso do dia a dia, do comercial que a gente estava falando aqui. E eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum depoimento ou de cliente ou até mesmo de vocês, né? Pô, a percepção que eu tinha sobre revisão tributária administrativa antes e depois, né? Ou um depoimento de um cliente que disse, eu achei que era diferente, né? E agora, o cliente que passa pelo processo, né? O cliente, ele duvida que a gente vai achar uma economia. Isso acontece todos os dias. A gente diz assim, a gente vai achar e vai cobrar no êxito. Se o cliente tiver economia, a gente vai ganhar. Se a gente não achar economia, a gente não recebe nada. O cliente fecha o contrato duvidando que a gente vai encontrar alguma coisa. E depois que passa pelo processo, ele geralmente tem um depoimento muito forte, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês têm um depoimento ou de vocês, ou de um escritório, ou até mesmo de um cliente do antes e do depois. Na verdade, não foi na parte de revisão tributária, mas foi um case bem interessante. Aconteceu em Belo Horizonte, com um cliente nosso. Ele acabou fazendo uma venda de uma mineradora e acabou pegando um valor alto. E a nossa entrada com ele foi através da Estúdio Fiscal. Ele começou a comprar diversos imóveis e ele precisava... é só ele e a esposa, não tem filhos, só que ele queria fazer uma blindagem desse patrimônio dele. Nós acabamos mostrando para ele a estrutura de holding através de vocês, como que funcionava. A princípio, a questão de valor, ele tinha conseguido algo um pouco mais, com valor um pouco mais baixo, só que a Estúdio foi muito bem assertiva, onde foi maleável e conseguimos entregar com valor ainda um pouco mais alto, porém com excelência e qualidade. E isso fez com que o cliente, além de ter fechado com o Grupo Estúdio a holding, ele também fechou com o Grupo Estúdio a contabilidade das empresas dele, e vocês hoje cuidam de todo o patrimônio que ele possui. Assim, tem muita coisa bacana que está acontecendo. Eu sou uma pessoa que não conhecia administrativo, somente na esfera judicial. E nós temos um caso lá bem interessante, que a gente fez a primeira reunião, lá no comecinho, quando foi lançado, o cliente nem queria fazer porque já estava com 2 escritórios. Essa é uma grande barreira, pessoal, e é uma dica que eu dou. Tem 2 escritórios que faz para ele, faz 3. Todas as grandes empresas que já recuperaram com a Estúdio Fiscal, lá Boticário, Coca-Cola, tinham 10 escritórios. Então eu falo para o cliente, você que tem 2 escritórios estão iguais a esses aqui que já recuperaram. Eu mostro as empresas que já tiveram isso. Tem uma barreira que você tem que derrubar. Então assim, esse cliente, ele falou, eu já estou com 2 escritórios. Mesmo assim, apareceu na reunião, que essa reunião, a primeira reunião é muito importante, porque o pessoal é muito técnico e muito comercial, quebra aquelas barreiras, aquelas objeções. Aí ele conseguiu, naquele dia, tirar um ponto dele. Ele falou, vou fazer, assinou a contratação, 3 empresas. E ele já tinha 2. Aí passou o tempo, não assinava o contrato. Outra dica que eu dou para você, pessoal, acompanhe junto com o escritório. Por que o negócio não evoluiu? Por que eu não estava evoluindo? Porque o cliente tinha que assinar uma procuração, e ele falou, não vou assinar isso aqui. Isso na cabeça dele, a gente não sabia, né? Então, quando eu fui visitar essa empresa depois, esse ano, ele, não, mas esse S1 aí, esse negócio, vão ver tudo a minha vida. Eu falei, não, a XP, não. Ele acabou assinando. Mas olha só, ele achou que não tinha nada. Então, ele até que não fez muita questão. Aí ele assinou, levou um tempo, houve a reunião técnica para dizer o que tinha para receber. Nessa reunião, pessoal, é muito interessante. Eles falam ponto a ponto, quem já participou, né? Qual foi a lei usada. Então, dá uma segurança para o cliente, como eu recupero aquele dinheiro, como é que eles viram isso? Esse dinheiro que está recuperando aqui é a lei número tal, se é a contribuição sobre o lucro líquido, se é imposto de renda. Ele consegue ver, é bem claro, é muito bacana. Quem participou,
e o cliente do outro lado lá, o dono estava ouvindo essa reunião. Daí, no meio da reunião, ele chamou o nome de uma pessoa lá, acho que Ricardo lá. Eu falei, Ricardo de Chapecó, né? Falou com ele na vez, atravessou na reunião. Depois eu fui perguntar para ele, fulano, por que você falou sem filial Chapecó? Ele disse, não, é que lá o escritório Chapecó não viu isso aí, que eu tinha para receber. Esse cliente, a gente recuperou 2.700. E ele com 2 escritórios. Já compensou uma parte e tal, né? Então, assim, ele ficou empolgado, e vai com certeza nos indicar para outro escritório. Achamos 2.600 para ele, uma mineradora também. Ele achou que não tinha nada, porque o pessoal que fez tudo. Eu não quis também falar de contador. Falei, pessoal, a Receita Federal, todo dia ela lança um monte de normas novas. É quase impossível o teu contador, o teu sistema ver isso aí. Então, esse é um caminho legal. Então, era uma barreira que teve lá atrás e o cliente ficou satisfeito, feliz. Só para falar, esse cliente levou uns 8 meses para assinar, mas já está recebendo dinheiro. Depois que ele assinou, 1 mês já estava faturando. Eu tive um caso que eu fui visitar e o cliente, na hora, gostou do produto. Não, legal. Onde é que eu assino? Eu falei, não, tem que ter uma reunião primeiro com o pessoal da Instituto Fiscal. Essa reunião aconteceu, ele assinou o contrato em 8 minutos. Então, olha, você não deve desistir nunca, nem do aquele que demorou muito para assinar, né? E essas vendas rápidas acontecem também. É raro, mas acontece. Então, 2 casos e o cliente já teve ele assinou, acho que em abril, e já está para recuperar um valor lá, interessante. E esse cliente aqui, nunca teve ninguém que fez para ele recuperação. Quase mesmo. Ele nunca teve recuperação. Ele desconfiava. Como a gente usa a bandeira XP, né? E o que é legal também, o assessor, quando é mais novo, leve o dono junto do escritório, uma pessoa mais sênior que dá uma confiança. Isso é uma dica que eu vou. Então, quando o cara vê eu na minha frente dele, eu falei, senhor, aqui não deve ser um cara, né, do mal, deve ser um cara que é verdade isso aí. E o nome XP ajuda bastante. Então, assim, toda visita, se puder levar alguém mais sênior junto do escritório, ajuda bastante. Bom, Diego, você comentou aí que qual a experiência já tinha sobre o tributário. Eu, para falar a verdade, não tinha nenhuma. Eu sou formado em engenharia, tirei a Ancor, virei assessor, então sou especialista em investimentos. Não conhecia essa área e por isso que quando eu ouvi falar, eu falei, gente, aqui tem muita oportunidade. Inclusive, uma dica aí que eu deixo para os escritórios e para os assessores que ainda não conhecem muito do produto, da solução, chama o pessoal do estúdio para conversar. Eles são super solícitos, eles fazem treinamentos, independente de qual seja a solução do Grupo Estúdio, vai ter sempre alguém para atender. Tem a página do XP também, então tem como você ficar assim quase expert no comercial dessa solução. E você comentou também sobre o cliente às vezes duvida, né? Realmente, não sei se o Bruno, até não sei se ele tá aí, vai lembrar, teve uma reunião que a gente fez e o cliente falou, pô, mas isso é muito bom para ser verdade, não sei se eu vou seguir. Realmente é muito bom, mas é verdade. Então, acha que é golpe, né? Ele falou assim na hora, nossa, mas o Bruno, isso aí é muito bom para ser verdade. Eu falei, realmente é muito bom. A gente até riu na hora, assim, na reunião. Realmente é muito bom, é verdade. Então, queria finalizar aí com essa dica. Cara, não conhece muito sobre o produto, tem dúvida ainda como abordar, chama o pessoal da estúdio que com certeza vai começar a sair muito negócio para o seu escritório, principalmente na área de PJ. Só para fechar aqui, Yuri, eu queria pegar um gancho aqui do Iomar, ele tocou num ponto interessante. Tem muito cliente ali que... Eu não tenho nenhum caso prático, né, dado que a gente tem as nossas semanais, a gente bate ali todos os casos, mas eu vejo que a maior objeção que a gente vê frente a todos os casos na rede, né, é do contador do cliente, né? Ele fica com o pé atrás, ele fica reticente de ter feito um trabalho errado. E a importância ali da gente mostrar para ele que nem o Iomar colocou, né? A legislação ela muda toda hora, a gente tem medidas regulatórias que estão sempre sendo alteradas. Então a importância de você sempre ouvir uma segunda opinião, né? Eu acho que é aí que entra o estúdio fiscal, é aí que a gente consegue ser mais assertivo ali na conversão. E no final das contas a gente só quer espaço para trabalhar, né? Porque se a gente encontrar, a gente é remunerado. Se a gente não encontrar nada, a gente ganha 0. Então, eu acho que não tem desculpa nenhuma, né, para a gente não contratar o serviço. Até complementando isso, infelizmente, a vida é como ela é. Muitas vezes, os escritórios de contabilidade, eles preferem
se isentar de algum erro, justamente por várias mudanças na lei. Então, ele acaba, por muitas vezes, cobrando um valor um pouco a mais de imposto do cliente, pagando um pouco a mais, para se isentar de qualquer erro que possa cometer e o cliente dele, de repente, tenha que pagar uma multa. Nesse caso, eu acho que é até um braço, a estúdio fiscal ela acaba até sendo um braço para o próprio contador do cliente, porque, querendo ou não, vai acabar fazendo, em aspas, um trabalho de consultoria, de auditoria no trabalho que o contador faz. E, porventura, vai conseguir fazer com que, dali para frente, o escritório de contabilidade que já trabalha com o cliente possa ser assertivo nos impostos, pagando valores menores para o governo e, por consequência, reduzindo os custos para a empresa. Muito bom, muito bom. Tá aqui? Foi? Tá me ouvindo? Tá. Uma última pergunta da minha parte para vocês. Se vocês pudessem dar um conselho para vocês antes de vocês terem conhecido a Estúdio Fiscal, né? Que conselho vocês teriam dado com relação ao Grupo Estúdio, à Estúdio Fiscal? Vocês teriam, claro, o Iomar participou da primeira Morning Call e já saiu falando, me interessei por isso aqui e quero fazer, né? Mas se vocês pudessem dar um conselho para quem imagina que, como vocês, que daqui a pouquinho demoraram um pouco mais para entrar dentro da parceria, começaram a comprar a ideia, o que vocês diriam, né, para vocês, com o conhecimento que vocês têm hoje da parceria, do resultado dos trabalhos, o que vocês diriam para os escritórios que ainda não vieram, né, fazer parte? O que vocês podem falar? Né? Só tem que cuidar, porque às vezes quando a gente dá uma dessas, uma das primeiras coisas que eu penso os casados querem que os solteiros, né, venham se casem. Os solteiros querem que os casados se separem. Não é essa a relação que a gente quer aqui, porque onde a gente está, a água está quentinha e está boa, né? Mas qual é a dica, qual é o depoimento que vocês poderiam dar para quem ainda não vem fazer parte da parceria? Com o Grupo Estúdio, né? Eu acho que quem ainda não veio, primeiro, está deixando muito dinheiro na mesa. Eu acho que vale muito a pena conhecer o Grupo Estúdio. Há uma equipe de excelência e muito profissionalismo, e com um trabalho de treinamento, principalmente para nós assessores, e até nas reuniões com os clientes, com muita ênfase e muito foco em resultado. Então, eu aconselho para quem não está trabalhando com a Estúdio ainda, que venha, porque vale muito a pena. Bom, acho que foi falado aqui já tanta coisa que já está bem explícito, né? A importância do nosso escritório ter um parceiro interessante como ele. Então, tenho certeza, só vai somar, não há perda. Então, não percam tempo, né? Nosso escritório, desde o primeiro dia, a gente já encampou a operação e estamos já colhendo os frutos de receita. Então, dá rua boa, é uma rua excelente. Então, poxa, e dá receita para o assessor. Então, não tem, e é um produto que o cliente, quando você chega lá e oferece para ele, assim, mas a XP tem isso, você causa para ele uma surpresa, né? Ele acha que você vai lá fazer outras coisas, querer o dinheiro dele, né? Não, eu vou te oferecer uma solução para pôr dinheiro no teu caixa. Empresa é isso, remunerar o caixa dele e também fazer ele recuperar recursos que ele passou batido. É isso. Acho que o Luiz falou muito bem ali, né? Se você ainda não está trabalhando com a Estúdio, está ficando dinheiro na mesa, não só dinheiro para você, dinheiro para o seu escritório, dinheiro do seu cliente também. Então, uma solução que você leva dessa da Estúdio, às vezes até para uma empresa que não é cliente, é uma captação que você consegue fazer no mês, é uma conta nova que você consegue abrir. Então, eu também volto aqui a falar da minha fala anterior. Se ainda não conhece, né, o time, o pessoal da Estúdio, faz contato, está todo mundo aqui super aberto a estar fazendo treinamentos, a conversa, e com certeza vai valer super a pena para você e para o seu escritório. E para os seus clientes também, com certeza. Do meu lado aqui, se eu tiver que dar um conselho aqui para a turma que não aderiu ainda ali,
a parceria com a Estúdio, eu falaria, usem a Estúdio aqui como um vetor de crescimento para a base PJ de vocês, tá? Então, usem a Estúdio ali como uma ferramenta de prospecção, como um vetor de captação, como um vetor de ativação de conta. Tá? Hoje na XP, que nem eu falei no início, a gente tem 100 mil contas PJ abertas, tá? Se a gente for olhar o universo endereçável, né, o tamanho do mercado que a gente quer ter na PJ, a gente tem 12 milhões de CNPJs. Tá? Isso excluindo o MEI. Se a gente colocar o MEI, a gente tem 22 milhões. Se a gente olhar o segmento corporate, de 700 a 3 bi de faturamento, a gente já tem 70% de penetração dentro do banco de atacado. Se a gente olhar o segmento middle, tá, que é o de 100 milhões a 700 milhões de faturamento, a gente já tem 30% de market share. E aí a gente olha para o nosso oceano azul, né, que a gente chama aqui de PME, que é a turma do 0 a 100 de faturamento, que são as empresas ali que mais demandam esse tipo de serviço, que são mais carentes desse tipo de serviço. Quando a gente olha para esse segmento, a gente não tem nem 1% de market share do mercado. Então, utilizem esse produto ali para abrir mais conta, utilizem nas conversas, é conversa boa, que com certeza a gente vai colher frutos lá na frente, tanto de captação como de cross-sell ali com outros produtos e receita para todo mundo. Fechamos? Eu queria só uma coisa. Eu vou fazer o fechamento da minha parte. Fechado. Depois eu passo para ti. Que é o seguinte, o Grupo Estúdio, ele não é só revisão tributária, mas são mais de 40 soluções. A gente está falando de revisão tributária, sim, judicial, a gente tem administrativo, que é o carro-chefe, que é o que vocês estão vendendo, né? Mas a gente tem o judicial, que é ofertado em todas as entregas de trabalho. A gente tem falado naqueles que têm oportunidade, a gente fazer o judicial. Então já é um cross-sell que a gente traz em conjunto já com a entrega de cada trabalho. A gente está falando de criação de holding, né? E aí aqui eu estou falando daquela holding para blindar patrimônio, né? Então, e não estou falando aqui na blindagem patrimonial que vocês fazem lá através da MetLife, da Prudential, não é seguro. Aqui eu estou falando de instrumento de estrutura societária da empresa. Estou falando de sucessão familiar, que é um produto que, principalmente para aqueles fundadores de empresas ou de empresários que têm muito patrimônio e querem passar em vida, fazer a construção em vida desse patrimônio para passar para os herdeiros, com um custo tributário muito baixo, quase zero. Então a gente tem esse produto e ele tem uma aderência muito boa no mercado, principalmente agora por conta da possível reforma tributária e mudança da legislação do IR, né, sobre grandes fortunas e até sobre dividendos. Então, tudo isso vem, né, corroborando com o nosso cross-sell. Vamos falar de mercado livre de energia, que vocês têm na New Wave, tem um braço conosco também, dentro da Studio Energy, que também é uma opção. Vamos falar em colocar fotovoltaico, né, painel de energia solar, para aquele cliente que não cabe o mercado livre de energia, ou ele, né, não tem condições de entrar nessa proposta, a gente tem condições de diminuir a conta de energia dele através de fotovoltaico, então um painel lá de energia solar. A gente vai falar em captação de recurso, né? Então aquele cliente que precisa de um financiamento imobiliário, um empréstimo capital de giro, vamos falar em financiamento de máquina, carro, tudo isso a gente tem condição também de fornecer para o cliente, fora de servir ele com contabilidade, com um processo de valuation, né? E aí aqui eu estou falando de valuation, M&A, todos os serviços que a gente faz, só que para um público que não é o tão assediado, né? Aqui a gente não está falando de empresas bilionárias, a gente está falando de empresas que são bem menores, que precisam de um auxílio e a gente consegue prestar esse suporte. Fora tantas e outras soluções que a gente tem, que a gente consegue auxiliar vocês a complementar portfólio, a dar aquele atendimento 360 no cliente. Então não fiquem receosos em saber mais dos nossos produtos e comecem a entender quais outras soluções a gente pode trazer para os clientes de vocês. A gente hoje tem uma rede de mais de 700 unidades
vendendo esses serviços todos, muitos deles há 26 anos no mercado. Como o Diego disse antes, são mais de 20 mil clientes, todos os meses são 250 a 300 novos clientes, PJ que entram dentro de casa. Hoje uma parcela disso já começa a ser XP, mas eu não tenho dúvida que tem espaço para a gente crescer e poder vender muito mais e colocar mais receita no bolso de todo mundo, porque no final das contas é isso que a gente quer, levar benefício para o cliente, fazer o cliente, como a gente diz aqui, reduzir custo, seja ele de qual natureza for, aumentar vendas, performance ou ajudar ele no compliance. E isso faz com que a gente ganhe também e todo mundo ganhe. Acho que é isso, Diego. Fechado. Obrigado, Yuri. Antes da gente finalizar, queria saber, caso alguém tenha alguma pergunta, né? Me levanta a mão, eu levo o microfone até vocês aí. Eu vou só pedir para vocês falar o nome, sobrenome e a empresa, e aí pode fazer a pergunta aí para... Vamos lá, eu sou o Gustavo Gaza, sou da Quatro Investimentos. Na verdade não é uma pergunta, tá? Mas eu queria primeiro agradecer aqui vocês por esse espaço que vocês cederam aqui para mim, para o Marcos aqui, que pode falar também. Falar que vocês mudaram o patamar nosso de PJ, né, dentro do nosso escritório. É surreal a conversa que a gente tem levado para os nossos clientes nesses últimos 8 meses, né? O nosso escritório ele é oriundo, o time como um todo, de pessoa física. E quando a gente começou com pessoa jurídica, o nosso discurso era muito raso. Eu acho que vocês vieram aqui para elevar o nosso nível, a nossa narrativa, né? Quando a gente chega para o cliente. A gente vem aqui na Expert, conhecer vocês aqui um pouquinho mais de perto, a gente vê que a gente também não conhecia vocês, né? Porque a gente conhecia um pedaço daquilo que vocês fazem, né? E o quanto essas portas nessas reuniões têm aberto o caminho, né? Nesse cross-sell que a gente tem falado, não só para PJ, porque às vezes a gente chega na PJ com esse nível de conversa, faz todo um trabalho, mas abre uma empresa inteira, né? Pessoa física, sócios e famílias, como a gestão como um todo. Então eu passei só aqui só para agradecer aqui vocês, todo mundo que contribuiu. Eu acho que todos os escritórios deveriam mergulhar nisso aqui que todo mundo falou, né? Depois que a gente mergulhou, a gente mudou de patamar. Então acho que era isso que eu queria só agradecer aqui vocês, tá bom? Obrigado. Poxa, muito obrigado. Complementando, as missões da XP e do Grupo Studio, elas estão muito parecidas, né? Que é resolver o problema do cliente e gerar competitividade, sendo redução de custo com investimento, né? A gente quer deixar os nossos clientes mais fortes no mercado. Muito obrigado pelo depoimento. Realmente eu vi que foi de coração. Realmente cheguei a me arrepiar aqui. É por isso que a gente veio aqui, porque depois de um ano a gente acredita que a gente pode ser ainda mais forte, ainda melhor. Então esse primeiro ano foi só um trailer do que ainda está por vir. Eu tenho certeza que o filme ainda vai ser muito melhor. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, parabenizar a todos aí, agradecer. Sou Rafael Chaim. Acho que eu não tenho um escritório, devo ser o único aqui. Eu tenho uma consultoria de pequenas e médias. Estou há 14 anos no mercado. O que vocês falaram em relação ao Oceano Azul, também concordo. A pequenas e médias hoje a gente tem uma dificuldade. Fechei com vocês no estúdio com um cliente meu do Ceasa. Tá? Akenai, isso. Akenai, né? Isso que o Ceasa hoje... né? A gente sabe que 80% está quebrado, endividado lá em cima, né? E falta conhecimento. A gente sempre, meus clientes, eu sempre falo que são amadores, né? Amadores em termos financeiros, que a gente é analfabeto financeiro, a população ali sabendo. Acho que por isso que a minha pergunta vai: qual que é a maior dificuldade para vocês e qual é o planejamento da estúdio para comunicar com esses clientes, né? Porque se não tivesse um consultor ali intermediando nesse caso, dificilmente eles abririam a porta até para entender a comunicação, né? Eu não posso chegar no meu cliente e falar um EBITDA. Eu preciso falar um lucro para ele, o que sobra mais e menos. Eu não posso fazer uma contabilidade para ele, tributária, o que o governo pede. Eu tenho que fazer uma gerencial para ele entender o dia a dia e saber como funciona o fluxo de caixa. E vejo um abismo muito grande, né, entre os bancos hoje de balcão junto com essas pequenas e médias, que eu até brinco, eles metem 14% de cheque especial nos meus clientes, né, colocaram até consórcio de quadriciclo com o cliente devendo 1 milhão. Então, tipo, são coisas, né, bizarras, mas você fala, o que você quer com o cliente, né?
E a gente está falando do CEAGESP como exemplo, né? Estou tentando levar vocês também para cervejarias, que eu também dou aula numa pós-cervejarias, né? E eles têm medo exatamente pela falta de conhecimento do que eles não declaram, né? Então ficam toda essa briga ali, né? Até esses clientes do meu Ceasa deveriam ser lucro real, porque 80% é custo. Só que eles têm tanto medo do lucro real e do governo, e hoje a maioria, 90%, 95%, você só tira com nota de lá. E mesmo assim eles estão no lucro presumido. Então tem uma dificuldade enorme. Como que vocês encaram essa, vamos dizer, alfabetização, educação desse público que hoje tem um abismo muito grande entre o banco tradicional com esses pequenos e médios, que a gente sabe que 80% quebra nos 5 anos e não quebram porque são ruins, são porque não têm o conhecimento do negócio. Vamos lá, Rafael. Vou tentar te ajudar. Primeiro eu queria te agradecer por ter trago o cliente, né? Não sei se você sabe, mas ele pagou hoje, viu? Os honorários. Eu vi lá no grupo, tá? Ele mandou comprovante do Pix. Então comprova que ele ficou satisfeito. Mas segundo que é o seguinte, a gente sabe que o pequeno empresário, pequeno médio, ele tem, na verdade, medo da receita. Por que ele tem medo da receita? Porque durante muitos anos foi colocado na cabeça do cliente, desse público, né, em específico, que tributar no lucro real era ele dar muita informação para a receita. Era ele abrir a vida dele para a receita. Só que isso, de um tempo para cá, vem desmistificando, isso vem caindo por terra. Por quê? Em 2008, tu começa uma transição da própria Receita Federal com nota fiscal eletrônica. Tu começa a ter controle da Receita Federal, 2012, com FD contribuições, escrituração fiscal digital, onde esses eventos, compartilhado com vários outros que eu não vou te citar, porque não vem ao caso, mas para tu entender, eles fizeram com que hoje a Receita ela tenha lá no computador dela a condição de saber de quem tu compra, para quem tu vende, a quanto tu compra, a quanto tu vende. Inclusive, ela tem, tu é da CEAGESP, então tu trabalha com hortaliças, verduras, frutas, né? Eu vou te colocar num segmento onde todas as empresas desse segmento vão estar lá todas juntas. E a gente vai começar a monitorar para saber quais são os preços médios de compra, quais são os preços médios de venda e o quanto que tu arrecada de tributo médio. Ou seja, a Receita hoje sabe se tu está pagando num desvio padrão que ela tem lá, muito fora da curva da média daquele segmento. Isso em todos os segmentos. Indústria, comércio, serviço, dos mais variados ramos que tem dentro. E isso faz com que, então, hoje, inclusive, a Receita não precise mais ir numa empresa para auditar ela e multar, a botar um auto de infração. Hoje ela faz isso de forma eletrônica. Hoje, se um cliente ele fizer alguma coisa errada, e aí o errado aqui, vou botar em parênteses, pagar a menos tributo, porque se o cliente pagar mais, a Receita não devolve. Eu sempre brinco, eu nunca vi a Receita, final do ano, mandar um chequezinho do Banco do Brasil falando: querido cliente, tu pagou 100 mil de tributo a mais. Não, agora se tu pagou a menos, ela te manda um auto de questionamento primeiro eletrônico, te falando: ó, tá dando inconsistência nisso aqui, me explica o que aconteceu, e em segundo momento, se tu não conseguir explicar, ela te manda um auto de infração. Hoje isso já é automático, então tu não tem mais aquela figura dos auditores indo nas empresas para fiscalizar. Estou falando da parte federal. Estadual ainda tem, municipal ainda tem, com vias de isso acabar também, já diminuiu muito. Então o que acontece? O que a gente precisa levar para o empresário pequeno e médio? Exatamente essa conscientização, que hoje tudo que ele faz já está com base na Receita, já está as informações, todas as movimentações dele. Então o que a gente vai fazer é trabalhar exatamente com essas informações que ele mandou para a Receita. Muitos nos perguntam, né? Ah, mas
eu ainda não tributo tudo, né? Eu tenho uma parte que é por fora. No passado era muito maior. No passado a gente chegou, quem aqui trabalhou naquela época vai lembrar, década de 60, 70, você fazia 80-20, 70-30. Era 70%, 80% por fora e 20%, 30% por dentro. Hoje, o mercado e a própria Receita Federal, ela admite que tem sonegação na ordem de 15%, que dá alguns bi reais aí de tributação, né, de arrecadação para ela. E o que ela vem fazendo? Ela vem tentando cercar esses segmentos que tinham maior sonegação para exatamente não ter mais. E isso acontecendo faz com que a informação ela cada vez está mais online para ela. Então, hoje o empresário que está no lucro presumido, e está no presumido porque ele acha que ele não está em evidência na Receita, é uma mentira. Porque hoje o empresário do Simples Nacional, ele está sendo auditado pela Receita. Eu costumo dizer, quer fazer um teste? Tira uma nota, de qualquer valor que seja, né? Sem tu ter o produto no teu estoque, sem tu ter comprado, e ver se a Receita não vai te questionar dentro de uns 30 dias. Sobre o que é aquela operação. Faz diferente, emite uma nota com 10% do valor do teu produto. Vê se a Receita não vai te questionar dentro de um prazo de uns 6 meses. Hoje ela consegue ter esse acompanhamento. Hoje isso é muito rápido. Inclusive, a Receita, em 2018, ela criou o sistema Arpia, que é uma tecnologia desenvolvida junto com a Unicamp, aqui de Campinas, que é um supercomputador da Receita, junto com o T-Rex, que é uma outra tecnologia de um big computador, também da Receita, que aí o T-Rex foi criado ali por 2014 ou 12, se eu não estiver enganado, e que essas duas hoje concentram tudo isso. E ela acabou de lançar, deve fazer uns 30 dias, falando que, e aí eu não vou lembrar o nome do sistema, eles deram outro nome mais ou menos assim também, que esse sistema ele faz agora o cruzamento da tua operação bancária com o teu fiscal e contábil. Ou seja, hoje não tem mais. Vou te dar um exemplo. Tu tem empresa. Aqui, a maior parte de vocês deve ter empresa, ou são empresários, ou são autônomos. Então, eu vou ter que citar o exemplo. Se tu hoje fosse um funcionário que tivesse CLT numa única empresa e tu optasse por declarar teu imposto de renda pelo modelo simplificado, que não é aquele que tu tem que declarar aberto todas as tuas fontes de renda, despesas, patrimônio e tal, ele vem pronto hoje. Vem pronto. Você não precisa fazer nada. Então, ao nível que a Receita hoje tem de dados e de informação nossa. Então, empresário, se tu tem alguma dúvida que tu não está sendo fiscalizado, não te engana, tu já está. Hoje está tranquilo. Então, o que tu tem que fazer hoje é buscar, assim como grandes companhias, e pode pegar qualquer uma grande, Coca-Cola, Ambev, Carrefour, Pão de Açúcar, qualquer empresa grande, aonde é que eles ganham dinheiro? Eles ganham tributário. Você vai lá no tributário, você vai ver, eles têm 700, Coca-Cola e Ambev é nosso cliente. Ambev, os centros de serviços compartilhados deles aqui em Jaguariúna, no interior de São Paulo, tem 700 pessoas no tributário. E é onde eles mais ganham percentual. Por quê? Eles, inclusive, têm meta de recuperação de tributo. Porque a legislação muda tanto, porque o contador não consegue dar acompanhamento disso, porque o RP dele não sustenta a quantidade de legislação que muda, que ele precisa de auxílio. E é exatamente aí que daí o Estúdio Fiscal se criou e fez o mercado que fez. Não sei se eu te respondi. Legal. Obrigado pela pergunta. Pontualidade britânica, exatos 1h. Quero encerrar o evento, quero agradecer vocês 4, não só pela presença, mas principalmente pela confiança que foi depositada. A gente dá o nosso melhor todos os dias lá, a gente montou uma equipe realmente sênior, uma turma que está acostumada a tratar com cliente que conhece a matéria. Agradecer o tempo, né, disponibilizado aqui e no dia a dia,
vocês realmente têm feito a diferença. A gente acredita que esse primeiro ano foi só um teaser, realmente é um trailer do filme que vai realmente acontecer. A gente acredita que daqui para frente realmente vai alavancar muitos negócios. A gente está aqui à disposição. A gente espera que a gente consiga crescer ainda mais o time, né, para atender vocês. A gente realmente está com um time super dimensionado justamente para quando chamar no WhatsApp, independente do horário, a gente conseguir atender vocês, tirar as dúvidas do cliente, desmistificar, tirar esses mitos, essa desconfiança que o cliente tem porque ele não conhece. E eu tenho certeza que esse sucesso aqui dessa feira é o debut que vai acontecer todos os anos. Muito obrigado e até o ano que vem. É isso aí, obrigado Diego pela condução, obrigado João, obrigado Iomar, obrigado César, obrigado Luiz pela presença, obrigado pela presença de todos vocês. Aguardo vocês aqui no stand para tirar dúvidas e para comemorar conosco esse 1 ano de parceria. A partir das 5 a gente pode beber, daí a gente comemora. Por enquanto, a gente aguarda vocês aqui de volta, né? Exato. Obrigado, pessoal. Até mais. Excelente. Ao longo de 20 anos, nós sempre focamos em trazer soluções de redução de custo, aumento de performance e compliance. Eu te convido para assistir nesse vídeo algumas das nossas soluções.